Deus seja sempre louvado. A Missão Evangélica e Apostólica no Brasil apresenta neste momento a exortação da Palavra de Deus com o missionário presidente, missionário Oliveira. Ouçamos. Abençoe, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, Tu és magnificantemente exaltado. Tu te vestiste de majestade e de esplendor. Tu te envolves de luz como no manto. Tu expandes os céus como uma cortina. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou envolver-se com Tite-Site. Como é preciosa a tua bondade, ó Deus! Os filhos dos homens se refugiam na sombra das tuas asas. Eles se saciarão com a delícia de tua casa, e tu lhe darás de beber do rio da tua bem-aventurança. Pois contigo está a fonte da vida, na tua luz veremos a luz. Concede tua bondade para teus conhecedores, e a tua justiça para com os retos de coração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, te suplico que unja os meus lábios, Senhor, com teu Espírito Santo, para que eu possa ser um canal de Deus para poder anunciar a tua palavra. Senhor meu Deus, unge meus lábios, Senhor. Unge como purificaste os lábios de Isaías. Purifica os meus lábios, Senhor, para que eu seja um portador da tua palavra. Derrama em mim as tuas virtudes, o teu poder. De poder agora falar em teu nome, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, caros ouvintes da palavra de Deus, nesse dia o Senhor me toca para nós lermos a sua palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. E rei Nabucodonosor hizo uma estátua de ouro, a altura de la qual era de 60 codos, sua anchura e de 6 codos. Levantou-la em el campo de Dura, en la província de Babilônia. E enviou el rei Nabucodonosor a juntar as grandes, los assistentes e capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidente, e a todos los gobernadores de las províncias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. E el pregonero pregonaba em alta voz: Manda-se a vosotros, ó pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña e de todo instrumento músico, os prostrareis e adorareis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. E qualquiera que não se lhe prostare e adorare, e la misma hora será echado dentro de horno de fuego ardiendo, por lo cual, en oyendo todos los pueblos, en el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpo, del salterio, de la zampoña, e de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por isso, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tu, ó rei, pusiste lei que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña e de todo instrumento músico, se prostrasse e adorasse la estátua de ouro.
E el que não se prostrasse e adorasse fosse echado dentro de um horno de fogo ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrache, Mesache y Abnego. Estes varones, oh rei, não han hecho cuenta de ti, não adoram tus dioses, não adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor dijo com ira e com enojo que trajese a Sadrache, Mesache e Abednego, al punto fueron traídos estes varones delante del rey. Habló Nabucodonosor e dijo-lhe: es verdad, Sadrache, Mesache e Abednego, que vosotros não honrais a mi Dios, nem adorais la estátua de ouro que he levantado? Ahora pues estáis prestos para que, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrache, Medrache e Abnego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: não cuidamos de responder-te sobre este negócio. E aqui, nosso Deus, a quem honramos, pode livrar-nos del horno de fogo ardiendo e de la mano, ó rei, nos livrarás. E se não sepas, ó rei, que tu Deus não adoraremos, nem tampouco honraremos a estátua que has levantado. Então Nabucodonosor foi lleno de ira e desnudou-se a figura de su rosto sobre Sadrache, Medrache e Abnego. Assim habló e ordenou que el horno se incendiasse 7 vezes tanto de lo que cada vez solía. E mandou a homens muito vigorosos que tinha em seu exército que atacasse a Sadrache, Medrache, Mesache e Abnego para echá-los em el horno de fogo ardiendo. Então esses varones foram atados com seus mantos e com suas calças e com seus turbantes e com seus vestidos e foram echados dentro del horno de fogo ardiendo. E porque a palavra do rei dava prisa e havia procurado que se incendiasse muito, a llama del fuego matou aqueles que havia alçado a Sadrache, Mesache e Abnego. E esses 3 varones, Sadrache, Mesache e Abnego, cayeron atados dentro del horno de fogo ardiendo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se a pressa e falou e dijo a todos os de su consejo: não echaram 3 varones atados dentro del fuego? Eles responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu o rei e ele dijo: e aqui que eu veo 4 varones sueltos que se passeiam em meio del fuego e nenhum daño há em eles, e el parecer del cuarto é semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrache, Medrache y Abnego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrache, Mesache y Abnego salieron de en medio del fuego y juntaron-se los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, Sadrache, Medrache y Abnego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y ni adorase otro Dios que su Dios. Por mí, pues, se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua, si dijere a blasfemia contra el Dios de Sadrache, Mesache y Abnego, sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar.
Porquanto não há Deus que pueda livrar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach e Abednego em la província de Babilônia. Meus amados irmãos, essa foi a palavra de Deus, o livro de Daniel, capítulo 3, versículo de 1 a 30, em língua espanhola. Agora, com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo, iremos ler agora a palavra de Deus para os nossos irmãos de língua portuguesa. Meus caros, ouçamos com atenção essa palavra que o Senhor nos manda nessa noite. Que Deus possa preparar o nosso coração e que todos possam entender o que Deus quer dizer conosco que Deus possa aqui, por meio desse fraco vaso, revelar os seus mistérios por meio dessa palavra. Então, ouçamos o que Deus nos diz nessa noite. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Quando ouvides a voz da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram causa de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi aos meus deuses, nem adoreis a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes, e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não o adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar.
Ele nos livrará do fogo, do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o povo se adequasse, se aquecesse. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes, mais do que costumava aquecer. E ordenou os homens mais fortes, que estavam em seu exército, que atasse a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego, para o lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, os seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o fogo estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, e disse aos seus capitães, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou a Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os satrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse, nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Meus caros ouvintes da palavra de Deus, meus caros irmãos que nos escuta neste momento, por meio deste canal, o qual o Senhor tem preparado a missão evangélica e apostólica no Brasil. Convido você que agora se sente à mesa para nós podermos ver o que o Senhor tem para falar para nossas almas. O Senhor já nos deu essa santa e bendita palavra vinda do reino da tua glória. Essa palavra, esse fato histórico que aconteceu ali na Babilônia. Meus queridos irmãos, vocês sabem que o povo de Deus passou cativo ali naquele lugar, no cativeiro, passou em torno de 70 anos ali, preso nas mãos do rei Nabucodonosor. Vocês sabem que o povo de Deus passou esse tempo ali, porque foi promessa de Deus. E entre os que estavam ali exilados naquele lugar, naquele cativeiro, se encontrava Sadraque, Mesaque e Abidnego e também a Daniel. Aqui essa história não fala de Daniel, mas Daniel era um dos que teve destaque nesse reino. Meus queridos, e aqui nós vemos uma situação que o rei Nabucodonosor, ele foi um rei poderoso, um rei usado por Deus para poder fazer isso com Israel. Deus simplesmente utilizou daquele rei, Deus fortaleceu, fez aquele homem crescer, fez aquele homem se tornar um rei poderoso e que tivesse condições de poder simplesmente ali flagelar o povo de Deus. Ele escravizou o povo de Deus, o qual ficou esse período que eu lhe disse ali escravizado.
Mas só que durante aquele período, ali teve muitas vezes o povo de Deus se encontrava desanimado. Muitas vezes, este rei era um rei impiedoso, um rei muito poderoso e um rei também cruel. Meus amados irmãos, e nessa história que nós está aqui exposta diante de nós, esse prato que o Senhor Jesus coloca diante de nós, que Deus coloca hoje na mesa, é a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no fogo ardente. Meus queridos, então o que Deus fala aqui, os ingredientes hoje que essa palavra consiste no seguinte, meus caros, foi feita uma estátua de ouro. O rei Nabucodonosor, um homem poderoso na terra, um soberano poderoso. Então ele mandou fazer uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e sua largura é de 60 côvados. De 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, meus queridos, o rei ordenou que todo o seu reino foi convidado para inaugurar aquela estátua. Todo mundo foi convidado, os satrapas. Os satrapas, para quem não sabe, eles eram, como a gente vai ver lá na história. História vai falar que satrapas é aquela pessoa que era os olhos e o ouvido do rei. É aquela pessoa que lutava para que o rei não viesse sofrer nenhum dano. Então chamava satrapa aqui nesse reino. Então, meus queridos, foram chamados os satrapas, foram chamados prefeito, presidente, juiz, todo o reino foi convidado por essa inauguração. Quem não fosse e não ouvisse o mandato real poderia sofrer a punição. Meus queridos, então todos foram chamados para a consagração dessa estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, meus amados, você vê aqui por uma imposição real. Mas ali naquele meio daquele povo, não tinha só, como eu já disse, tinha aquele povo que veio ali. O povo que foi tirado ali de Judá e Israel. O povo de Judá foi o povo, se me falha a memória, o povo que foi levado ali pelo rei Nabucodonosor. Porque a nação, as tribos de Israel, ela foi dividida em duas. Uma parte foi para o norte e outra parte foi para o sul. A parte que foi para o norte foi um tipo de cativeiro. O povo que foi para o sul foi escravizado e retirado da sua terra natal, e o qual se manteve ali cativo. Meus caros, e este é o povo na qual encontra Daniel, a situação que encontra esses 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, meu querido, o que Deus quer dizer para nós aqui nessa noite é o seguinte: em qualquer lugar que você tiver, se você é um crente, se você é uma pessoa fiel, se você ama Deus, não importa onde você esteja, ainda que você esteja no inferno, você simplesmente vai continuar sendo servo de Deus. Porque, meu amigo, o que Deus quer dizer por essa história é isso aqui. Porque hoje em dia, todo lugar se fala que todo mundo é crente, todo lugar se fala, todo mundo fala que todo mundo é crente. Mas, meus amados, é na hora da prova, é na hora da guerra, é na hora que você vai colocar em xeque que a gente vai ver o que realmente você é. Então, quando se joga dentro do fogo, que a gente vai saber o que está dentro. Meus amados, muita gente, elas são crentes enquanto está tudo bem, enquanto a sua conta está recheada de dinheiro, enquanto tem emprego bom, que possa cobrir todas as suas coisas. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Tem até quem coloca no carro, coloca aquelas faixinhas dizendo que Deus é bom e que Deus é fiel, porque Deus deu um carro. E muitos até chegam porque Deus deu um carro, porque teve a condição de comprar uma casa, um carro, e é só glória, é só maravilha, é só aleluia. Mas, meus irmãos, aqui a gente está vendo que Sadraque e Mesaque e Abednego, eles não estavam nessas condições. Apesar de que dentre aqueles ali que estavam escravizados, o rei constituiu-os para que pudesse ali também servir sobre os negócios da província da Babilônia. Meus queridos, mas uma coisa eu lhes digo: para servir a Deus com dinheiro no bolso, para servir a Deus com saúde, para servir a Deus com tudo dando bem, tudo dando certo na tua vida, é só glória, é só maravilha. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é santo, nossa, Deus é digno, Deus é fiel. Mas agora eu quero ver, meu amado, na hora que a coisa aperta, na hora que o dinheiro acaba, na hora que vem o desemprego, na hora que vem a doença, na hora que vem a enfermidade, na hora que vem os problemas, na hora que vem a escassez de recursos, que a gente vai ver se realmente a pessoa é crente, se o que está falando lá dentro é verdadeiro. Na hora que muitas vezes não tem o pão na lata, não tem às vezes o que você fazer, falta o dinheiro para pagar a conta de água, que vai lá simplesmente alguém corta a tua luz porque você não tem o que pagar, você não tem como pagar, você não tem de onde tirar, e você simplesmente
você fica na misericórdia de Deus, passando vergonha. Meu irmão, na hora que falta comida na lata, na hora que falta, é aonde você vai ver o que realmente, o que você vai passar. Porque servir a Deus com você, cheia de euro no banco, cheio de N, cheio de dólar, é muito fácil, é maravilhoso. Você olhar a sua conta e você não chegou suas contas, você paga tudo certinho. Eu quero ver você servir a Deus na prova, porque como Deus fez ali com Jó. Jó foi tirado tudo dele, tirou todos os seus filhos, tirou tudo que Jó tinha. Jó era um homem rico, um homem respeitado, e simplesmente ali tirou Jó, e eu quero ver nessa situação de que maneira que você vai continuar, porque Jó ali se manteve fiel, íntegro a Deus. Meus amados irmãos, e aqui também, esse povo que foi tirado ali, foi levado, aquelas tribos que foram levadas, foram escravizadas, cativas, estavam cativas ali, muitas vezes também elas não viviam da maneira como a época da liberdade. Chegou um tempo que eles chegaram a perder a sua própria identidade e que tiveram que Deus utilizar dos profetas, utilizar de homens que nem Daniel para poder animar essa gente, e qual a gente vai ver muitas histórias que foram escritas enquanto o povo de Deus estava ali no cativeiro da Babilônia. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, então a gente vê aqui, para continuar o contexto da história, voltando, então foi dizendo aqui, o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas. Quando ouvides a voz da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, e de toda espécie sorte de música, vós prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. Meus queridos, amados irmãos, aqui tinha um decreto real. Aquele que não cumprisse a vontade do rei seria de imediato morto, ia pagar com a vida. Mas, meu querido, meus amados irmãos, aqui está uma crise de identidade. Está na hora de você ver aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Meus irmãos, é nessa hora, porque aqui, esses homens, como eu já comecei na inicial a dizer, esses homens, eles eram realmente pessoas, judeus verdadeiros, judeus autênticos, pessoas que levavam com firmeza aquilo que eles tinham pegado, eles levavam com firmeza o que eles tinham recebido de Deus. Meus caros, e aqui você vê que esses homens, quando ouviram falar, viram aquela imagem, que simplesmente foi uma abominação, era uma abominação para aquele povo, simplesmente eles falaram, não vamos fazer, ainda que a gente tenha que morrer. Meus queridos, meus amados, você pode ter certeza que isso aqui não é só para aquele povo que estava cativo ali na Babilônia. Mas, amados, esse povo, isso aqui é nos dias de hoje, meu querido, vai ser em todos os reinos, em todos os povos, até aqui mesmo no Brasil. Vai ser criado leis, irmãos. Vai ser criado leis, já tem leis aí, que vai criar para você contradizer a palavra de Deus. E aí você vai ter que tomar a decisão. De que lado que você ficar? Tá chegando, meus irmãos, a hora. Tá chegando a hora que você vai ter que escolher. Ou você fica do lado do Senhor, ou você fica do lado do mundo. Ou você fica do lado de Nabucodonosor, ou você fica do lado do Senhor. Então, meu amado, está chegando a hora que a sua fé vai ser testada. Está chegando a hora que você vai ter que decidir se você quer ficar do lado do rei, ou do rei dos reis, ou você quer ficar do lado de um homem que simplesmente tem sua vida aqui limitada. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Ou você vai escolher a lei de Deus, ou você vai escolher a lei do homem. Meu amado, vai chegar, e já está às portas, está surgindo e cada vez mais leis que vai contradizer a palavra do Senhor. E você vai ter que decidir um lado, você vai ter que escolher um lado. Está chegando na hora de você ter que escolher de que lado você quer ficar. Está na hora de você escolher, está na hora de aparecer a verdade ser colocada no telhado, para saber quem é você. Porque você vai ter que escolher a sua identidade. Ou você está com o Senhor, ou você está contra o Senhor. Ou você é de Deus, ou você não é. Está chegando a hora da sua fé, de todo mundo aí que está falando que é crente, está chegando a hora de você começar a ser testado. Porque, meu irmão,
Está chegando a hora de você realmente dizer que se você estiver com o Senhor, você vai obedecer ao Senhor. E se você está do lado das novas leis que estão surgindo, você vai ficar de que lado? Porque você acha que muitos vão querer ser preso? Você acha que muitos vão querer ser jogado no fogo? Porque aqui, meus amados, meus queridos irmãos, esse fogo ardente aqui, ele tem duplo sentido, ele tem uma dualidade de sentido. Por quê? Esse fogo aqui pode ser realmente um fogo, uma fornalha ardente, mas esse fogo aqui também pode ser o fogo da prova. Esse fogo aqui pode ser a prisão. Esse fogo aqui pode ser um processo que você vai passar. Esse fogo aqui é um processo civil mesmo que eu estou falando. Por você não seguir a palavra de Deus. Por você não seguir esse processo. Por você não ouvir a voz do homem. Então, meu amado, vai chegar uma hora que se você vai fazer a vontade de Deus, você vai ser chamado de criminoso. Vai chegar, não está demorando muito isso aí. Que quando você realmente, aí que você vai ver, muitos serão jogados no fogo. Muito vai ser jogado, não é no fogo, fornalha de fogo, fogo lateral, literal, né? A palavra literal, não é fogo, que você vai lá, risca o fósforo e põe fogo, não é isso. Vai chegar, meu irmão, a prova, você muitas vezes vai ser processado pelo que você fala, pelo que você prega, você vai ser processado por você simplesmente falar a verdade, se você falar a mentira, você vai ser abajulado, mas se você falar a verdade, você pode se preparar para ser preso, você pode preparar para ser censurado, você pode ser preparado para você passar uma grande prova. Porque, meu querido, uma coisa aqui, lá naquele passado, nessa história, esses homens foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E o fogo, ele se aqueceu 7 vezes. Muitas vezes, meus queridos, nós também no nosso meio evangélico, a gente tem costume de falar que muitas vezes a nossa prova era como um fogo que se aquece 7 vezes mais e que a gente não sabe da onde que vai vir o nosso socorro, mas assim, que a gente fica no inicial sem saber. Mas o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu querido, muitas e muitas vezes, você pode preparar, porque muitas pessoas, a nossa fé, ela vai ser testada. Porque, meus queridos, como a gente está vendo aqui tinha uma lei que simplesmente aquele que não se prostrasse diante de Nabucodonosor, da imagem de Nabucodonosor, ele simplesmente seria lançado naquela fornalha ardente. Então seria morto de imediato. Então vai chegar o momento que você vai ter que decidir de que lado que você está. Você está realmente com o Senhor ou você está em cima do muro? Você não vai poder ficar em cima do muro, porque ou você está com o Senhor ou você não está. Se você ficar com o Senhor, você corre o risco de você simplesmente ser lançado no fogo da prova, um processo, seja judicial ou não, pelo aquilo que você falar. Porque hoje você está vendo aí que as leis estão mudando. Então hoje não é mais uma fornalha ardente. Não é mais uma fornalha ardente que se aquece 7 vezes. Mas muitas vezes, amados irmãos, você agora vai ser jogado, você vai ser muitas vezes processado pelo que você está falando. Porque se você falar a verdade, se você ficar com Jesus Cristo, simplesmente você está escolhendo agora o lado errado. Porque se você ficar lá do lado do mundo, o mundo vai te apoiar. Mas se você simplesmente quiser ficar do lado do mestre, você então se prepara para levar porrada na cara. Porque você vai ser processado. Porque hoje em dia você não está podendo mais falar de coisas erradas. Você tem que, a não ser que você queira se compactuar com o mal. Porque se você quiser fazer um acordo com o mal, então você está em cima do muro. Você não está do lado do Senhor. Você está falando que está do lado do Senhor, mas você tá indeciso. Meu querido, hoje em dia vai chegar a hora que você vai pregar, você vai ter que ter coragem. A não ser que você simplesmente queira pregar o que a pessoa quer. Se você quiser pregar as coisas da carne, se você quiser pregar prosperidade, se você quiser pregar apenas prosperidade, se você quiser pregar palavras que ela possa simplesmente abajular as pessoas, massagear a carne, você vai ter grandes plateias. Mas se você quiser pregar Jesus Cristo, você se prepara que você vai sofrer. Você se prepara que você está indo contra as leis atuais que estão surgindo. Meus queridos, você pode perceber, o povo de Deus, a igreja de Jesus, ainda vai passar uma grande perseguição. Pode ter certeza, já está começando a palavra de Deus ser mudada, já está começando a palavra de Deus ser censurada. Meus queridos, você pode ter certeza, porque o mal, ele vai chegar o seu apogeu, assim como Deus também vai chegar o seu apogeu. Meu querido, Deus vai chegar porque o Senhor Jesus está voltando. E se quando o Senhor Jesus estiver voltando, você pode ter certeza que as coisas vão apertar neste mundo. Tá todo mundo falando que é crente, tá todo mundo dizendo que é crente, mas na hora que você aperta ele, você vai ver que não é bem assim.
Tá todo mundo falando. Você pega, tá uma prateleira, como se fosse aí um shopping, você olhando pelas vitrines. Todo mundo falando que é crente. Mas na hora que vem a hora que você vai provar que é crente, realmente você vai ver que o tem dentro, o conteúdo não é aquilo que está falando dentro da embalagem. Digo, o que a embalagem exterior está falando não é aquilo que está dentro no seu conteúdo. Então, meu amigo, está sendo simplesmente pirateado o que está falando. Está pirateado, simplesmente o conteúdo é pirateado. Está falando que é água, mas dentro pode ser aguardente. Está falando H2O, lá dentro é aguardente, pode ser qualquer outra água, menos H2O. Cuidado, pode estar adulterado também, pode ter um pouco de água ou tá misturado, meu amado. Então, vou falar uma coisa para você. Se você quiser realmente servir Jesus Cristo, se você realmente quer ir para o céu, não pensa para você que vai ser fácil. Saiu simplesmente 600 mil homens, saiu 600 mil homens do Egito, homens de guerra. Chegou 2 daqueles velhos, chegou 2 ao seu destino final. 2, uma terra que é terra normal, uma terra normal que corria leite e mel, uma terra boa, uma terra produtiva. Chegou 2, tá bom? Então você não brinque com Deus, não brinque com as coisas do Senhor. Então não pensa você que para você ir para aquela cidade dourada, aquela cidade santa, não pensa você que você vai de qualquer jeito, não. Não pensa você que será desse jeito que você vai entrar lá, não. Não é com carne e tudo, não é com carne e osso que você vai entrar lá, não. Não é com carne e sangue que você vai entrar lá, não. Meu amado, você vai ter que descer muito, vai ter que se jogar muito aos pés de... Nós teremos que nos jogar muito aos pés de Jesus Cristo e clamar a Ele por sua misericórdia. Porque você está indo para um lugar santo, um lugar que não existe pecado, um lugar que o pecado, o mal, não tem mais o seu espaço. Meu amado, então nos preparemos no nome do Senhor Jesus, porque eu quero ver, vai chegar a hora que você vai ter que ter a coragem que esses homens aqui tiveram. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que ter, ou se você já não estiver tendo, passando por isso, você se prepare, porque se você realmente quiser honrar a Deus, você vai ter que escolher fazer essa opção desse homem aqui, porque você vai ser muitas vezes ameaçado. Meus queridos, eu vou falar a verdade. Me perdoe os meus conservos. Vou falar a verdade. Muitas pessoas, tem muitas igrejas aí que vai abrir as pernas. Me perdoe a expressão. Vou falar a verdade. Muitas igrejas vai abrir as pernas simplesmente, a perna simplesmente que eu digo, a perna de simplesmente se aderir a essas coisas. Meu amado, não é todo mundo que vai aguentar isso não, amigo. Não é todo mundo que vai aguentar isso, não é todo mundo que vai simplesmente suportar a luta, a prova que está para vir. Meu amigo, está para vir aí grandes provas para a vida do crente. Está aí para vir grandes coisas na vida do crente. Mas também está para vir grandes vitórias. Porque se Jesus está vindo, se Jesus está às portas, você se prepara. Porque eu vou te falar uma verdade, entrar no céu você não vai entrar de qualquer jeito. E muita igreja vai ceder, viu? Você pode ter certeza, muita igreja vai ceder. Não é todo mundo que vai se manter firme, não é todo mundo que vai se manter firme a Jesus Cristo, não. E muita igreja vai se ceder ao mandato do que as leis estão dizendo. Vai obedecer às leis, mas vão ser contrárias às leis de Deus. Pode ter certeza, porque senão elas vão estar com medo de fechar, vão estar com medo de perder o seu CNPJ, vão estar com medo de sofrer processos, vão estar com medo de muita coisa. As igrejas já estão sendo coagidas, porque hoje em dia está se inventando bastante coisa, vai chegando uma coisa aqui hoje, vai colocando uma coisa hoje, um detalhinho hoje, um detalhinho amanhã. E a gente está achando como imperceptível as coisas vão se surgindo. Eu te garanto uma coisa, muitas igrejas não vão suportar isso, porque a igreja que realmente for a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela vai passar perseguição. Não pensa você que a igreja verdadeira de Cristo, o poder, há uma luta entre a carne e o sangue. Não pensa você que ninguém aí fica simplesmente estendendo tapete vermelho aí para ninguém, não. Não fica pensando que igreja verdadeira fica aí estendendo os tapetes para os seus líderes, não. Ou para a igreja, não. Meus amados, a igreja de Jesus Cristo nunca teve paz neste mundo, porque Jesus Cristo sempre foi perseguido. Jesus Cristo, desde o seu nascimento, que há coisas que foi passada neste lugar. Então, desde o nascimento de Cristo, que há coisas que é passada neste lugar, o qual Jesus Cristo, você analisa que quando Jesus Cristo nasceu, olha um monte de criança que morreu. Lá, simplesmente, muitas crianças morreram por causa que Herodes simplesmente mandou matar todas as crianças ali quando Jesus nasceu, porque os reis magos falaram que vinha ver
a Jesus Cristo que tinha nascido ali em Belém. Meus amados, então crente nunca teve paz nessa terra. Paz, você pode ter um pouco ali, você pode passar apenas um pouco de espaço de tempo para você poder descansar um pouco. Mas paz verdadeira é só no céu. Meu amado, e eu falo uma verdade para você. Muitas igrejas, para poder manter as leis, para poder seguir as leis humanas, elas simplesmente vão negar a Deus. Elas vão simplesmente adotar muitas coisas, elas não vão ser fiéis a Deus. Muitas igrejas não vão ser fiéis a Deus. Eu estou falando de igreja física mesmo. Não vão ser fiéis a Deus. Sabe por que elas não vão ser fiéis a Deus? Porque elas vão tentar aqui só seguir o mandato. O que o governo falar, elas vão simplesmente seguir porque elas não vão querer ser censuradas. Elas vão querer estar na mídia. Elas vão querer estar no poder. Elas vão querer manter o seu CNPJ. Elas vão querer manter o seu status de igreja. Porque eu falo uma coisa para você. Amados, igreja não precisa de CNPJ. Igreja somos nós. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não precisa. Você está vendo, se alguém estiver brigando por igreja A, B ou C, isso é heresia. Amigos, a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, não precisa de CNPJ. A igreja verdadeira somos nós. Então, meu querido, esse espaço físico que o governo pode confiscar, que o governo pode mandar fechar, pode simplesmente até dar baixa no seu CNPJ, meu amigo, isso não é igreja. Isso aí simplesmente é coisa pertencente ao mundo. A igreja verdadeira sou eu, a igreja verdadeira é você. A igreja verdadeira é cada ser humano, aquele que honra a Deus. Mas, meus amados, você pode ter certeza, como eu falei, até meio pejorativo, esse abrir as pernas. Muitas igrejas, isso é uma maneira que eu falo, mas assim, entenda que muitas igrejas, ela vai simplesmente, Senhor, ceder. Elas vão ceder. Elas vão ceder ao que o governo quer, elas vão simplesmente que esse negócio aí, eles vão querer ceder. Vou falar uma outra coisa para você. Às vezes a gente já viu aí na mídia alguém falando desse negócio de 666, esse negócio aí desse controle que ia ter, que as pessoas teriam um número, que as pessoas... Nós já somos numerados desde o dia que nós nascemos, meus amados. Nós somos numerados desde o dia que aquela imagem da besta, aquelas coisas que falam ali, nós somos numerados desde que a gente nasceu. Você pode ter certeza que você tem um número de CPF, você tem um número... Você é numerado desde o dia que você nasceu. Você é numerado desde o dia que você nasceu. E hoje em dia, com o avanço da ciência, estão criando tecnologias aí para que você, hoje em dia, se cria tanta coisa neste mundo para você poder tirar a paz da pessoa. Amigos, você avalia uma coisa, está se criando, eu vou te falar, um do grande poder que tem nesse mundo, um dos grandes poderes que tem nesse mundo se chama Receita Federal, um grande órgão com grande poder. Simplesmente, se essa pessoa ela vai lá, você tem algum problema no seu CPF, ela vai lá, bloqueia o seu CPF, você não consegue mais acessar sua conta de banco, você não consegue fazer mais nada, qualquer coisa que você vai fazer no banco, meu amigo, se simplesmente tem um órgão regulador, um órgão que simplesmente aí, do homem, um poder que tem aí, é a Receita Federal, porque eu te falo uma coisa, ela controla toda a sua vida, ela está sabendo tudo o que você faz, ela está simplesmente controlando os seus bens, ela sabe quem é você, ela tem o controle total sobre sua vida, tudo o que você faz, tudo o que você coloca o seu CPF, todas as suas transações, todos os seus cartões de crédito, e ainda que esse negócio hoje, aqui pelo menos tem um negócio chamado de nota fiscal paulista, tudo que você compra, você coloca seu CPF, e simplesmente induz você que vai dar para você alguma coisa, algum sorteio, alguma coisa para poder achar que você realmente vai ganhar, entendeu, meu amigo? Eu não sei quem assistiu aquele filme lá, A Loteria. A Loteria foi um filme muito interessante. Digo, a Ilha. A Ilha é um filme muito interessante ali que Deus me dá a graça de trazer agora. Aquele filme, simplesmente um empresário, um grande investidor, ele simplesmente colocou ali ele resolveu achar uma forma um meio de ganhar dinheiro assim, que ele criava clones de pessoas semelhantes. Ele criava clones das pessoas para poder fazer ali fazer transplante de órgãos. E ali, finalizando, todo mundo era feita várias reproduções de clones daquelas pessoas, da pessoa que tinha em fora era feito um clone daquela pessoa, reduzindo. Ou seja, quando aquela pessoa crescia, desde que ele nascia, ele era implantado dentro da mente dele que ele simplesmente ia ganhar na loteria. Você vai ganhar na loteria. Então, cada um começaram a investigar ali que cada um tinha a mesma sequência de sonhos, a mesma sequência de histórias. Então, quando a pessoa ganhava na loteria, então, agora eu vou ganhar na loteria, vivia tratando ali como se fosse você estivesse engordando uns pouquinhos. Sabe quando você está num galinheiro que você engorda a galinha, que você engorda aí um pouco, que você coloca para o abate? A mesma coisa. Então, quando chegava a hora de abater, simplesmente pegava, inventava uma historinha, falava que a pessoa estava ganhando na loteria e ia para uma ilha.
Mas, na verdade, a pessoa ia ser retirada do seu órgão e o resto era jogado fora. Meus amigos, então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, um órgão controlador neste mundo chama Receita Federal. A Receita Federal, ela tem acesso, senhores. Eu posso até ser censurado porque eu estou falando, mas infelizmente é isso. Ela controla toda a sua vida. Ela controla toda a sua vida. É um órgão que controla toda a sua vida. É como eu estou dizendo. Se seu CPF for suspenso, você não abre conta, você não faz nada. Tudo que você tiver que fazer que envolva CPF, você está bloqueado. Você está bloqueado, bloqueia toda a sua vida. Você bloqueia toda a sua vida neste mundo. Você não tem como andar neste mundo aqui para você fazer qualquer transação financeira e muita coisa que você vai fazer, você não tem mais acesso. Porque se você vai pegar, se você precisar solicitar um cartão de crédito, você não consegue. Se você precisar abrir uma conta, você não consegue abrir, porque o seu CPF está cancelado, suspenso. Meu querido, então, esse órgão é um órgão regulador que controla a tua vida. O governo, por meio deste órgão, ele está criando cada vez mais. Nós já somos pessoas que a gente já vive num BBB 24 horas. Tudo o que você faz, você passa lá, passa seu CPF, alguém está sabendo da sua vida. Você pode ter certeza. O governo, ele te controla em tudo. Então, meus amados, é a mesma coisa que chegar aqui hoje, é a mesma situação. Quando chegar o governo, além de ter os bancos de dados lá da polícia, todos esses dados aí de pessoa viva, né? Além disso aí, tem também esse órgão regulador que eu estou falando. Tudo que envolve receita, a receita, ela sabe tudo da sua vida. Ela sabe o que você tem, ela sabe o que você ganha, ela tá virando o controle total da sociedade. É um controle total que você está tendo. É um controle total da pessoa. Porque tudo que você fizer que envolve finanças, tudo que você fazer, vai agora também criar aquele órgão lá também aquele órgão que você agora, eu até esqueci agora não é do INSS, é simplesmente quando você, de saúde lá que criou. Tudo que você fizer, eles também estão sabendo de você. Tudo que você faz, se você passar no médico, lá tem o seu cadastro, né? Eu acho que é cadastro único, eu não sei, eu esqueci a palavra agora como é que chama, mas assim, eles vão saber tudo o que você faz também. Tudo que você passa em saúde, eles estão sabendo ali, tem todo o seu histórico. Meus amados, então a gente é a mesma coisa. Se a pessoa tem toda a sua vida, então ele controla a sua vida. É um órgão que controla a sua vida e aí depois te faz você fazer até imposto de renda, né? Você tem que fazer imposto de renda que você tem que falar quanto que você fez. Para que o governo você tem que pegar, ainda pagar se você passar dos parâmetros lá que ele quer. Então, meus amigos, a sua vida é controlada. Então, nesse momento aqui que chegou esse ponto aqui. Que o rei, como o rei, o órgão ali que era monarquia, ele governava e desmandava, né? Ele simplesmente, ele falou, ele fez uma estátua e mandou todo mundo se prostrar. Eu te pergunto uma coisa para você, meu querido. Eu vou te falar uma coisa muito engraçada, eu vou um pouquinho mais longe. Vou viajar hoje, mas vamos viajar no raciocínio. Você lembra de quando Lutero, ele simplesmente, ele se rompeu com aquela igreja, a mãe das igrejas aí, aquela igreja mãe do cristianismo aí, que se considerava a igreja principal? O que aconteceu? O Lutero, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que ele não poderia ir contra a escritura. Ele não podia ir, não é legal você ir contra uma linhagem, ir contra a sua consciência. Eu te pergunto uma coisa aqui. Amanhã, se surgir uma lei que favorece o pecado, uma lei que favorece o pecado, uma lei que você vai ter que se prostrar, ou você faz ou você vai ser preso. Eu te pergunto uma coisa, de que lado que você vai ficar? Você vai ficar do lado vai seguir sua consciência ou você vai negar a Deus e seguir a lei? Eu vou deixar eu não vou responder, eu vou deixar para você. Eu te garanto para você que 99% das pessoas, elas vão se aderir a isso. Pode ter certeza. O que o governo criar, e principalmente se ele ameaçar com multa, mexer no seu bolso, que você vai ser preso, eu te garanto que poucas das pessoas, elas vão querer ser presas por causa disso. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Porque, meus amigos, eu te falo uma coisa para você. Todo mundo, você vê pessoas aí saindo na rua para carnaval. Vou falar do Brasil. O Brasil é um país de carnaval. O Brasil é um país de futebol. Se falar de futebol, falar de time, eu vou simplesmente ser morto. Então, todo um briga para A, outro briga para C, e vira aquela coisa que quem está ganhando, na verdade, são os atletas. E o Brasil é isso aí. É carnaval. É dia de pai, é dia de mãe, né? É dia de Natal, é Ano Novo, essas coisas. Então tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para tudo ou meios de arrancar dinheiro para tudo. Agora eu te pergunto uma coisa. As pessoas, elas brigam por tanta coisa. Às vezes um salário mínimo que é R$ 994, R$ 954, não consegue chegar a R$ 1.000. É porque vai estourar a Previdência, vai estourar não sei o quê, vai estourar a folha de não sei o quê, é porque fica muita coisa. Meus amados,
Por que as pessoas, quando elas simplesmente se submetem a tudo isso? Já dizia uma pessoa assim, que se o boi, ou enfim, soubesse a força que ele tem, ele não aceitava carga nas suas costas. Meus amigos, eu te falo uma coisa, é a mesma coisa inusitada de quando você vê um camelo, isso, exatamente, você vê um elefante, o elefante sendo um bicho tão grande, ele tem medo de um ratinho. Meus amigos, por quê? Eu acho que falta na sociedade é a gente começar a ver com o olho de Deus, a gente começar a ser pessoas mais esclarecidas, pessoas mais conscientes. Por quê? Então, muitas vezes, por que as pessoas não querem que você estuda? Não querem que você seja uma pessoa informada? Para quê? Para que muitas vezes, ser informada, as pessoas acham que é você ir lá quebrar as coisas, é você quebrar o patrimônio público. Isso aí é ignorância. Porque se você... Eu vou voltar ao meu raciocínio que eu estava dizendo. As pessoas brigam por tanta coisa, briga por futebol, fica aí brigando por tanta coisa, briga por mesquinharias, mas por que ninguém briga por um salário justo? Eu nunca vi ninguém indo na rua simplesmente se manifestar contra o salário mínimo, que é menos de R$1.000. Eu não vejo ninguém brigar por saúde, eu não vejo ninguém brigar por coisas que realmente valem a pena. Um dia desses aí, eu estava vendo agora uma manifestação que o pessoal está querendo mudar aí a Previdência, mudar tudo aquilo que foi conquistado na era de Vargas. Foi conquistado em prol da sociedade. E muitas pessoas achavam engraçado com um povo que diz que se é evoluído hoje, que diz que é um povo sábio, que é um país civilizado, um povo que já é mais de cultura e não sei o quê. Bom, eu acho engraçado que na época da ditadura o pessoal conseguiu tudo aquilo lá e hoje os direitos dos trabalhadores estão sendo tirados, a Previdência está acabando com tudo hoje. Ninguém tá nem sequer discutindo ouvindo a sociedade. Então, é algo engraçado, que o povo, é essas leis que aqui, não é diferente do que aconteceu com Nabucodonosor. Não é diferente. Eu fiz toda essa história, todo esse trajeto para voltar aqui. Porque Nabucodonosor simplesmente fez. Ele fez uma estátua e falou, quem não se prostrar diante disso aqui vai ser morto. Então, meu amado, todo dia é colocado muitas coisas injustas na nossa sociedade, nas nossas leis, e todo dia você prostra. Você prostra por medo de ser preso, você prostra por medo de você simplesmente, por você não ter apoio, porque assim, se beneficiar um, você pode ter certeza. Se beneficiar um, tem muita gente que fala assim, manda o outro lá na frente se matar, né? Se matar, e depois que ele se mata, ele se beneficia, né? Fala assim, tá vendo? Foi vacilão, né? Costuma chamar de vacilão, né? O outro vai lá, mata, luta por algum direito, por alguma coisa, e depois fala, tá vendo? O outro se matou, morreu. Tá vendo, vacilão? E vai lá e goza, come do fruto, mas esse é covardia, né? Isso aqui tá me lembrando agora de Abraão. Então fala que Sara é minha irmã. Ele não é homem suficiente de falar que ela é sua mulher, né? Fala que é sua irmã, porque senão o cara vai querer pegar ela, né? Então, eu não entendo isso aqui, porque se você falar, é melhor você falar, é minha mulher, se o cara quer pegar, então já é outra situação. Então é a mesma coisa daqui, meus amados. Você tem que vai chegar uma hora que você vai ter que decidir o que você quer. Isso aqui agora que eu estou falando não é material, é nas coisas de Deus. Está chegando a hora de você ter que decidir ou que você fica do lado do Senhor ou você não vai ficar do lado do Senhor. Porque, meus amados, leis, elas vão ser criadas para beneficiar o mundo. Leis vão ser criadas, leis que você vai ter vergonha de ver coisas na rua. Você vai ver coisas, leis aí que vai favorecer muito ao outro lado. Eu não sou contra que cria tais leis. Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Meus amados, a palavra de Deus tem que cumprir. Nós não vamos mudar o mundo. Mas você vai ter que decidir de que lado que você está. Você sabe por quê? Porque você vai ter a opção, o livre-arbítrio, de você decidir que se você fica com o Senhor ou se você não fica com o Senhor. Porque se você quiser ficar do lado do Senhor, eu vou te falar às vezes, nem sempre você vai poder acompanhar essas leis aqui. Muitas vezes você vai ter que colocar a sua cabeça a prêmio. E eu pergunto quantos que vão colocar a sua cabeça a prêmio. Porque aqui, esses homens preferiram ser lançados no fogo do que de se ajoelhar diante de uma imagem dessa aí. Do que uma coisa abominável que não podia fazer nada por ele. Ele preferia morrer, perder a vida, do que simplesmente se submeter a isso. Então, vai chegar muitas vezes leis contra as leis de Deus, vai entrar leis aí contra as leis de Deus, vai entrar leis contra a palavra de Deus, leis restringindo as igrejas, leis cada vez mais, a gente está vendo aí hoje,
que até mesmo já está tendo muita coisa, a maioria das igrejas tem que colocar acústica, colocar ambiente acústico, se você toca um hino, o vizinho já chama a polícia para você. Mas simplesmente, se você colocar qualquer coisa do mundo aí, qualquer coisa escandalosa, qualquer coisa que louva o pecado, simplesmente você pode ficar a madrugada toda que todo mundo goza do que está sendo falado, aproveita, é maravilhoso, né? Todo mundo goza, aproveita do que está sendo falado. Mas agora, simplesmente, se você vai ouvir, se você vê tocar, até mesmo, está buscando a cultura de outros países. Tem países aí de primeiro mundo que se você tocar um som um pouquinho alto, é chamada a polícia para você. Então, tá se pegando também esse vício no Brasil. Está se pegando esse vício também no Brasil. Que agora você tem que colocar acústica, o vizinho se sente incomodado, mas se colocar qualquer coisa do mundo aí fora, que esteja louvando o pecado da carne, você pode ter certeza que você tem direito de dobrar a noite se você quiser. Ninguém fala nada. Pode estar sacudindo os móveis na sua casa. Ninguém fala nada. Você não vê ninguém ligar para a polícia, você não vê ninguém incomodar a polícia por isso. Mas se você colocar qualquer coisa de Deus, já está sendo censurado. Meus amados, eu já falei esses dias que eu fui colocar algo da palavra de Deus, dentro da palavra eu não falei nada, eu só peguei a palavra de Deus, coloquei, fiz uma foto, né, coloquei ali a palavra de Deus dentro de um quadrinho, fiz um quadro, alguma coisa desse tipo assim, uma moldura, fiz uma moldura, coloquei ali, fiz uma foto e coloquei nas redes sociais. Eu fui censurado. Porque lá estava falando que simplesmente quem for santo, seja santo ainda, quem for injusto, seja injusto ainda. É a palavra de Deus, eu não modifiquei nada. E simplesmente eu fui censurado, porque disse que isso aí simplesmente isso era preconceito, Então, meu amado, hoje você vai ter que decidir de que lado que você está. Se você quiser ficar do lado do pecado, então você se prepara para o que você vai viver, porque sua vida não vai ser isso aí, porque hoje a gente está tendo a liberdade de você colocar o seu terninho e você simplesmente ir para a igreja, muitas vezes as pessoas que gostam de se maquiar, as mulheres, né, vai lá, se maqueia, faz seu cabelo. Não sou contra, você tem dinheiro para fazer, pode fazer. Mas vai chegar o dia que você vai ter que servir a Deus nas cavernas. Vai chegar o dia que você vai ter que servir a Deus escondida, para você não ser denunciada. Você via o que Jesus falou na palavra? Jesus falou ainda nessa palavra ontem, Lucas 21. O Senhor falou que vocês serão odiados por muitos por amor do meu nome. Então, meu amigo, se Jesus falou que você será odiado por muitos por amor do meu nome dele, você pode ter certeza que você seria entregado pelos parentes, pelos seus pais, vizinhos, amigos. Não tem, você pode escrever, vai acontecer. Já está acontecendo, se já não aconteceu, e vai acontecer. Meus queridos, é isso aqui. Então, eu coloquei isso aí. Coloquei um pouco da palavra de Deus na minha rede social, aonde eu tenho a minha página, e eu simplesmente fui censurado. Falaram para mim que eu estava simplesmente infringindo os parâmetros, os conceitos deles lá. As normas, porque eu estava sendo preconceituoso. Então, viva o pecado, né, pessoal? Viva o pecado, está na hora da gente realmente viver, está na hora da gente saber quem é quem. Está na hora de você saber se mostrar quem é você. Então, louvado seja Deus, e eu dou graças a Deus, porque simplesmente isso mostra que Jesus está às portas. Está na hora de você decidir de que lado que você vai ficar. Então, continuando aqui, o rei simplesmente insistiu, mais uma vez, que ameaçou eles e falou que se vocês simplesmente não se ouvisse a voz, na hora que fosse ouvido a voz do rei, ouvisse a voz das músicas, eles teriam que adorar aquela estátua. Ele simplesmente levantou e não aceitou aquilo ali. Ele falou para ele que não... veja bem aqui. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhos e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo, o forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Meus queridos, eu vou insistir nisso aqui porque isso me tocou. O rei está falando, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Meus queridos, quando as leis são criadas, eu estou falando para a gente no contexto de hoje, porque esse Sadraque, Mesaque e Abednego passou no teste. Eu estou falando para os dias de hoje. Meus queridos, quantas igrejas vai se manter fiel a Deus? Quantas igrejas vai se adotar esses novos conceitos? E quantas igrejas vai preferir
perder os seus privilégios do que simplesmente se opor a isso. Porque está chegando a hora, meu querido. A hora está aí, está à porta, essa revolução. Essa revolução que está chegando, essa luta entre a carne e o espírito, ela vai ficar mais acirrada. Porque, como esse rei aqui está desafiando, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você vai querer ser multado? Você está disposto a ser preso? Você está disposto a perder sua vida? Você está disposto a perder sua vida por falar a verdade? Porque acabei de dizer, eu fui censurado por colocar uma mensagem verdadeira. Eu fui censurado. Você está disposto a perder a sua vida? Você está disposto a perder sua vida por Jesus Cristo? Você está disposto a parar numa prisão? Responder a processo civil? Por você defender a palavra de Deus? Você está disposto a perder sua vida, como perdeu Estevão, para dar testemunho da verdade? Você pastor, você membro, você missionário, você evangelista, você servo de Deus, você que foi ungido para levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, você está disposto a pregar genuinamente Jesus Cristo? Não é você mudar o mundo, mas você mostrar para aqueles que querem ir para o céu, o caminho do céu. Você está disposto a lutar por Jesus Cristo, pelo reino de Deus? Prepare-se, porque está chegando a hora de você decidir de que lado que você está. Porque eu vou falar abertamente, você vai ser censurado até dentro dos seus conservos, que vai achar que você tem uma linhagem muito radical. Você vai ser censurado e você vai perder até mesmo o seu cargo dentro das próprias igrejas, irmão com irmão. Você vai perder porque a igreja ela não vai querer, muitas igrejas ela não vai debater com o governo, porque o governo lhe deu uma lei e ela quer manter no Estado, ela quer manter os seus privilégios mercadológicos. Elas querem manterem o seu privilégio de CNPJ, de empresa, no Cadastro Nacional de Empresas Jurídicas. Ela vai querer se manter. Meus irmãos, eu não estou falando uma balela, eu tenho certeza disso. Ou muitos líderes vão muitas vezes pressionar e até prejudicar ou até mesmo tirar muitas pessoas que se você manter essa linhagem real da palavra de Deus. Você vai decidir se você mantém firme a Deus ou você não mantém firme a Deus. Porque eu vou te dizer, se você falar a verdade, até mesmo no meio dos teus conservos, vai falar que você tem uma linhagem muito radical que já não atende mais diante das leis que vão surgir. Porque a lei mudou, a lei está ficando mais fácil. A lei realmente, eu concordo, louvado seja Deus, parabéns para os legisladores que as fizeram e quem simplesmente a sancionou. Parabéns, não está errado, porque você está defendendo o mundo. Se o mundo simplesmente quer isso, você tem que dar aquilo que o mundo quer. Não está errado, está certo. Não está errado, está certo. Só está errado para aquele que quer servir a Deus. Então, aquele que quer servir a Deus, você tem que decidir o que você quer. Porque, meu querido, você vai ser censurado. Dentro, não é só fora. A perseguição ela vai ser interna e também externa. A externa vai vir de leis, que você vai ficar em cima do muro. Se você cumpre, se você fica do lado do Senhor, ou se você simplesmente fica do lado da lei. Então, você vai ter que decidir se você vai cumprir a lei e ficar do lado da carne, ou você vai manter fiel ao que Deus simplesmente está cobrando de você. A salvação é de graça até certo ponto, mas ela exige fidelidade. A salvação você não compra com dinheiro, mas você vai comprar com convicção. Você vai comprar a sua salvação, você vai pagar a sua salvação com a santidade. E a santificação, você vai conseguir ela no dia a dia. Meus queridos, é muito fácil o Senhor Jesus falar simplesmente aqui, morrer no madeiro da cruz, sofrer escárnios, padecer tudo o que ele padeceu e achar que você não vai passar nada. Se Jesus Cristo passou e falou que eu, sendo a vara verde, passei tudo isso, sofri tudo isso, o que não farão com a seca? Porém, lembre-se, eu venci o mundo e vós também vencereis. É o que Jesus fala para você. Então não pensa que você simplesmente quer servir a Deus, que vai ser tudo fácil, tudo maravilhoso para você, não. Não é tapete vermelho colocado para te receber, não.
É simplesmente, muitas vezes, prepara para ser morto, prepara para ser cerrado, prepara para levar porrada na cara, prepara para ser simplesmente injuriado, prepara para ser caluniado, prepara para viver aquilo que você nunca imaginou que você ia viver. Prepara para você parar dentro de prisões. Eu quero saber quantas pessoas que vai parar na prisão, quantos pastores, quantos evangelistas, quantos missionários, quantos irmãos aí de grandes e pequenas igrejas que vai parar numa prisão por defender a palavra de Deus. Eu ainda não estou vendo. Eu quero ver quantos aqui no Brasil que vai passar por isso, que vai pregar Jesus Cristo e ficar firme em Jesus Cristo. Só que eu vou falar a verdade. Desde já, de antemão, já digo que tem uma diferença. O mundo é o mundo. A gente não pode ir contra as leis. Por quê? A gente não pode ir contra as leis no sentido de que quem quiser viver o mundo tem todo o direito de viver o mundo. Eu estou falando aqui defendendo, eu estou falando de algo espiritual. Você está do lado de Jesus Cristo. Se você está do lado de Jesus Cristo, então você vai fazer a vontade de Deus. Se você está do lado do mundo, você vai se encostar no mundo e fazer tudo aquilo que o mundo quer. Porque simplesmente, se a lei de Deus está falando lá que o homem lá, vamos dividir as coisas aqui agora, materialmente falando, humanamente, lá está dizendo no novo artigo, no novo Código Civil, nas novas leis está dizendo que se um homem quiser casar com outro homem, ele tem o direito de casar com outro homem legalmente, ir lá em qualquer cartório e sair com a certidão de casamento. Ok, parabéns, felicidades eternas. Só que eu lhe digo, então, mas ele jamais, eu te pergunto, se um dia bater na tua igreja, na tua igreja, onde você atende, um caso desse tipo, como que você vai agir? Você simplesmente, você vai bater contra a lei e ser preso, sofrer um processo, ou você vai fazer o casamento do casal? Se chegar um homem e uma mulher, se chegar uma mulher e um homem, um casal, se chegar um casal do mesmo sexo na sua igreja e pedir o casamento para você, você vai fazer ou como que vai ser? Você vai servir a Deus ou você vai servir o mundo? Meus amados, eu acho legítimo o casal casar, mas porém, ele casar lá no civil, ele não quer, não é casar, ele não quer, não é legitimar o seu amor. Então, eu sou a favor que ele case. Eu não vim aqui mudar o mundo, porque Jesus falou, nossa, esse missionário está falando heresia. Não, Jesus Cristo falou que o reino dele não é desse mundo. Se o reino de Jesus Cristo não é desse mundo, o meu também não é. Porque o meu reino, eu faço parte do reino do Senhor Jesus. Então, se o reino dele não é desse mundo, o meu também não é. Então, meu querido, se um casal do mesmo sexo quer casar, lá no civil, ele tem todo o direito de casar e você não tem o direito de falar, nem de simplesmente recriminá-lo. Porque ele tem o direito de fazer isso. Mas a pergunta é a seguinte, se ele chegar dentro da tua igreja, de uma igreja grande, dessas igrejas grandes que estão aí, de grandes nomes, grandes corporações, essas igrejas que estão grandes aí, as igrejas que tem tudo aí, se amanhã chegar na tua porta, bater, querer casar, o que você, pastor, o que você, diácono, o que você missionário, você ancião, você presidente da igreja vai fazer? Você vai fazer o casamento desse casal ou você vai, porque se você fizer, você está obedecendo a lei humana, mas se você fizer, você está desobedecendo as leis de Deus. De que lado que você vai ficar? Então, meu querido, isso aí você começa a pensar hoje, o que você quer para a sua vida, porque você vai ter que decidir muito em breve o que você quer da sua vida. Porque, vamos falar, é legítimo, garantido por lei, que haja esse casamento lá fora. Mas, porém, as leis de Deus não é essa que fala. A lei de Deus, elas são muito claras e você sabe quais são, porque já são divulgadas há muito tempo. Então, meu querido, você, meu caro pastor, você, meu caro irmão dirigente da igreja, como que você está preparado para lidar com essa situação? Você vai ouvir a voz de Deus ou você está disposto a você colocar o nome da sua igreja, a direção, perder o seu cargo dentro da sua igreja? Você está disposto a ir para uma prisão, mas manter o que Jesus Cristo falou? Ou você está disposto a colocar, se jogar no fogo? Ou você está disposto a ser atado, ser queimado vivo? Ou você está disposto a fazer o que Deus quer ou você cumprir a lei? Então pode ter certeza, está chegando aí. Muitos, eu falo sem medo de errar, vão fazer. Meu querido, muitos vão fazer, muitos simplesmente não vai querer perder os seus prestígios. Agora, se você está com Deus, vai chegar uma hora que vai decidir. Você lembra que quando Moisés chegou, Moisés foi ali, subiu o monte Horebe ali para pegar as tábuas da lei. Quando lá Deus já tinha falado para ele que aquele povo já tinha feito uma estátua de ouro, um bezerro de ouro, para dizer que era o bezerro de ouro que tinha tirado eles do Egito.
Porque o povo simplesmente, eles queriam pegar um Deus palpável, um Deus atingível, um Deus tangível, digo. Eles queriam um Deus tangível, eles não queriam um Deus intangível. Eles simplesmente queriam, o homem tem essa necessidade de tocar, de toque. O homem precisa de toque. E muitas vezes ele não quer ser tocado por um Deus que não tem rosto, um Deus que ele não pode tocar. Ele quer um Deus como o Deus como Deus que Nabucodonosor aqui fez. Ele quer um Deus para ele ver, para ele admirar, para ele poder tirar foto, para ele poder posar e falar que é nosso Deus. Então você viu que todas as pessoas do reino, um reino inteiro, se prostrou diante daquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego manteve-se fiel à tradição judaica. Preferiu morrer do que se prostrar, do que trair a sua consciência, do que trair o Deus de Israel, do que trair aquilo que ele acreditava. Meus queridos, está chegando a hora da sua fé ser testada. Eu perguntei, eu coloquei aí uma provocação para você. Deus me deu a condição de colocar aí uma provocação para você. Você já pensou nisso? O que você vai fazer diante dessa situação? Meu querido, eu acho assim, eu vou responder, porque Deus está me dando a graça de responder. Eu vou falar para você. Eu acho que as leis humanas lá fora, elas têm que ser cumpridas. Elas têm que ser cumpridas. Simplesmente, se a pessoa ela quer ir lá no cartório e sacramentar o seu casamento, ela tem todo o direito. Mas, porém, eu acho que o direito do outro acaba. O seu começa e termina aonde o outro começa. Eu acho que simplesmente para as leis de Deus, você tinha que se manter fiel ao que Deus te deu, ao chamado ao que Deus te deu. E se você está mudando, então você não é digno de fazer simplesmente a vontade de Deus. Ainda que você seja morto, ainda que você sofra um processo, ainda que você vai parar nas prisões. Você está disposto a passar isso? Então, pense bem. Porque hoje, a cada esquina que você vai, tem uma igreja. A cada esquina que você vai, tem muitos nossos conservos, que são pastores, são missionários, são evangelistas, são pessoas que falam que estão fazendo um papel de Deus. E eu não duvido que esteja fazendo um trabalho, mas está chegando a hora de você simplesmente ser testado em muitas coisas. Está na hora que o mundo vai confrontar você. Ou você vai fazer a vontade do mundo, ou você vai fazer a vontade de Deus. Boa palavra é essa, porque essa palavra hoje está colocando em xeque como que nossa vida... Se não foi diferente lá no passado, não vai ser diferente hoje. Pense você que vai ser diferente hoje. Muitas vezes você vai ser checado, pessoal. Muitas vezes você vai passar por isso. Porque hoje em dia, meus queridos, tem pessoas que estão assim. Está se criando até igrejas para atender hoje as novas tendências. Tem pessoas, líderes, pessoas hoje para atender, por achar que a Bíblia está sendo muito radical, tem pessoas já criando igrejas exatamente nesse segmento para poder agradar determinados grupos, meus queridos. Então, eu acho que se você quer servir a Deus, você vai ter que ver, porque servir a Deus não é fácil, não. Eu vou te falar, se alguém falar para mim que servir a Deus é fácil, é louco, porque não é fácil você agradar a Deus. Não é fácil você agradar a Deus. Porque o caminho de Deus, ele é estreito. O caminho de Deus, ele é estreito. Deus está te convidando para um caminho estreito. Deus está te convidando para um caminho estreito. Um caminho que você, muitas vezes, você não tem ali espaço. Você tem que passar ali, juntinho. Juntinho. É muito apertado o caminho do Senhor. O caminho do céu, ele é apertado. Ele não é largo, ele não é espaçoso. Ele não tem tapete vermelho para você. Então, meu querido, está chegando a hora da gente passar muita coisa. Como eu estou dizendo, como eu falei também na inicial, tem esse órgão aí, que ele vai muitas vezes. Eu quero também repetir aqui uma passagem, que você lembra quando saiu o edito, saiu ali o decreto saiu o decreto ali do faraó, que todas aquelas crianças deveria ser, depois de 430 anos que o povo estava ali no Egito, o faraó, em exercício, disse assim, ele simplesmente fez ali um decreto. Ele fez um decreto que toda criança egípcia que nascesse, homem, tinha que morrer. O que as parteiras fez? Colocaram seus pescoços a prêmio. Colocou seus pescoços a prêmio e simplesmente começou a não ouvir mais o rei. Começou a fazer os patos e escondia. Quando era menina, eles escondiam. Começou a esconder e Deus usou isso de misericórdia. Isso é bíblico, viu? Não é o que eu estou inventando, não. Deus usou de misericórdia com elas, porque as parteiras começou a ter pena, a não ouvir o decreto do rei. Meus queridos, neste mundo você vai ter que ver o que você quer. Vai surgir muitas leis aí que vai simplesmente prejudicar você, a sua vida financeira, a sua vida material, vai te jogar até dentro de prisões.
Mas o que falou Deus? Se alguém, você sabe de uma coisa, mantenha-se firme no Senhor, mantenha-se firme. Como diz Lutero, eu não posso ir contra a minha consciência, eu não posso ir contra a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas toma cuidado, até mesmo a palavra de Deus, está tendo uma palavra aí herética, está entrando no meio aí, está tendo atualizações aí que não condiz com a palavra de Deus. Está criando-se uma Bíblia estranha, está criando aí versões aí atualizadas que não tem nada a ver com Deus, que simplesmente está se adequando a isso aí. Então, hoje quando Lutero falava que ele não podia ir contra a palavra, mas naquela época não eram essas versões que está criando, não. Então, você tem que ver se a versão que você está realmente lendo é a versão verdadeira, é a versão original. Porque ela também pode ser falsificada. Ela pode simplesmente ser a versão falsa que você está lendo. E você está se alimentando e achando que é isso mesmo, batendo com isso aí. Agora eu quero ver se simplesmente você ser batido com a palavra de Deus. Você bater com a palavra de Deus e garantir, dar sua vida por isso. Meus queridos, eu quero contar um caso, eu não vou falar o nome da instituição. Teve uma instituição que ela foi censurada. Ela foi censurada porque no seu hino tinha um hino que falava do Egito. O povo do Egito se sentiu ofendido. Se sentiu ofendido porque simplesmente falava contra eles. E teve que tirar do hinário. Teve que tirar daqueles hinos lá, daqueles conjuntos de hinos. Teve que tirar a música. A música foi censurada. Era um hino muito bonito, mas não falava de Egito material. Falava do Egito canal, o Egito pecador, o Egito que... Aí ele se sentia que ele estava sofrendo preconceito. E tiraram, viu? Tiraram os líderes daquela igreja, simplesmente, os que estavam lá, os detentores de poder que estavam lá na frente, os mandantes simplesmente tiraram. Ou seja, cederam. Um hino que realmente você lia, quando você cantava ele ou tocava ele, você sentia a presença de Deus. Porque ele está falando você sair do mundo do pecado, não é do Egito que está ali hoje atual. Estava falando de um Egito, o Egito significava o pecado, a escravidão do pecado. Era um hino que libertava, mas foi obrigado a tirar e tirou. Então, meus queridos, você pode ter certeza, vai chegar uma hora que você vai ler lá que pecado não é pecado, tá bom? Pecado foi um erro que o pessoal colocou aí, um erro de gráfico, né? Não tem nada a ver com o pecado que Deus está falando. Então, você vai ter que decidir. Tem muita gente aí dizendo ser crente, tem muita gente aí falando que é crente, tem muita gente porque coloca um terno, coloca uma Bíblia debaixo do braço, tá falando que é crente. Mas, meu querido, vai chegar a hora que você vai provar isso. Você vai ter que provar que essa identidade sua tem autenticidade. É como você pegar uma nota falsa e uma nota verdadeira. Você vai chegar a hora que você vai ser testado a sua fé. A sua fé vai ser testada para ver se o que tem dentro de você é real, se tem dentro de você é sincero. Então, meus queridos, aqueles homens não se submeteu às leis daquele rei. Não se submeteu, foi jogado na fornalha de fogo. E o próprio rei, você vê que o danado rei, ele é tão desaforado que ele fala: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam a Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Foi as palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que nós estamos preparados também para falar isso, pessoal? Será que na hora que vinha uma luta aí de fora, uma luta externa, uma luta interna, a gente está preparado para isso aí? Você está disposto a colocar a sua posição em jogo? Você está disposto a colocar o seu título? Você está disposto a colocar a sua carteirinha? Você está disposto a colocar o seu pescoço a prêmio? Você está disposto a ir parar na prisão por causa de Jesus Cristo? Você está disposto a dar sua vida por Jesus Cristo? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham certeza, eles tinham convicção. Para você ver que se esses três homens estão dispostos a morrer pelo que eles acreditam, meus amados, então ninguém é doido porque eles tinham certeza que Deus existia. Eles tinham certeza do que eles acreditavam. Eles não ficavam em cima do muro. Eles não achavam que isso aqui era simplesmente uma fantasia. Não era simplesmente um conto de fada que eles estavam vivendo. Meu amigo, a gente não pode brincar de cristão. Você não pode brincar, meu querido, que você é cristão, não. Você não pode ser cristão só de meio-dia para tarde. Você tem que ser cristão no seu trabalho. Você tem que ser cristão na sua escola. Você tem que ser cristão na rua. Você tem que ser cristão aonde você estiver. Você tem que ser cristão de verdade. Não adianta porque porque o seu pastor não está olhando para você e você apronta na sua escola, você apronta no seu serviço, você apronta na rua, você apronta quando a sua mulher não está te vendo, você apronta quando o seu marido não está te vendo.
Meu querido, então seja cristão de verdade. Porque se você for cristão de verdade, você é cristão na rua, você é cristão na escola, você é cristão, o seu pastor vendo, você é cristão, o seu pastor não vendo também. Não seja uma coisa supérflua, não seja uma coisa pirateada. Seja verdadeiro, seja autêntico, porque Deus é veraz e Deus conhece teu coração. Meu querido, então não adianta. Está na hora de Deus simplesmente colocar no fogo para ver. Está na hora de Sadraque, está na hora de Nabucodonosor jogar no fogo. Todos. Para ver o que tem dentro. Porque eu te falo uma coisa: esses homens foram lançados no fogo. Lançado, o rei mandou esquentar 7 vezes mais. Já estava quente. Ele mandou esquentar 7 vezes mais aquele forno. 7 vezes mais o forno foi aquecido. Pois ele simplesmente, ele franziu o rosto, transformou, tomado pelo adversário e falou: pois vocês vão ajoelhar, vocês vão prostrar, pois se você não prostrar, eu vou jogar vocês lá dentro. E o fogo aqueceu 7 vezes. Você sabe o que fogo que pode aquecer na sua vida? Se você for bater com essa palavra de Deus, bater diante de coisas que estão surgindo aí no mundo, você vai ser jogado numa prova tão grande que pode simplesmente aquecer 7 vezes mais. É isso que Deus está querendo dizer, que se você for realmente fiel. Por que, minha irmã? Porque, meu irmão, você não cede às coisas do mundo que está tendo aí. Você simplesmente não cede. Você é criticado, você é chamado... Quantas e quantas pessoas, meu querido? Deus agora me traz até de José. Quantas e quantas pessoas que você aí, às vezes, você é induzido você a adulterar. Quanta pessoa que, às vezes, muito homem... vai contra a sua honra. Se você não quiser adulterar, se você não quiser sair com a pessoa... Fala que você não é de nada, você não gosta. Se você não quer adulterar, se você não é de nada, vai contra a sua honra. Quantas vezes o cristão, às vezes, ele é perseguido? Porque você não ficou com aquela menina, você não ficou com aquele rapaz? Meu querido, está na hora de você mostrar o que você é. Porque muitas vezes você não se veste como as meninas, como o mundo veste. Você é criticado na sua escola, você é criticado na rua, você é excluído. Mas creia que tem um povo muito maior. Não acha que você está sozinho. Não pensa que você está sozinho. Tem mais gente também que acredita em Deus. Tem mais gente que retém a sua fé, retém a sua dignidade. Então retenha o que você tem dentro de você. Se é verdadeiro o que está dentro de você, você tem que reter. Retenha a sua fé. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. E você vê aqui o que aconteceu. E porque a palavra do rei apertava, e o fogo estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, aqueles homens foram atados, suas capas, os seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Aqueles homens foram lançados com tudo. Atado, amarraram ele e jogaram lá dentro. Aquelas pessoas que foram levantar eles, foi jogado dentro do forno, morreu. E aí o rei, né, para surpresa do rei, ora, aqui está a resposta. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Então aqui está a resposta de Deus. Então o rei se espantou e se levantou. E falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Então, meu querido, você pode ter certeza. Olha essa palavra cumprindo, e não é no Novo Testamento. Você viu que Jesus falou que não cuideis quando você for lançado em prisões pela palavra de Deus, ser perseguido, porque o Espírito Santo colocaria palavras na tua boca. E você vê aqui, que uma passagem aqui, esses homens foram jogados dentro de uma fornalha. O anjo de Deus apareceu lá dentro e simplesmente desatou eles, né? Os nós caíram, né? E simplesmente Deus, em vez de ver 3, via 4. E ele falou: o quarto tem a semelhança do Filho de Deus. Meu querido, então Deus é seu defensor. Se você, pastor, se você é servo, se você é membro, se você é irmão conservo do ministério, se você for fiel até o fim, o Senhor será contigo. Ninguém está falando que você não vai chorar. Ninguém está falando que você não vai passar luta. Ninguém está passando que a sua vida não vai, se você não vai ser prejudicado materialmente, que você não vai ser prejudicado espiritualmente por outras pessoas.
Ninguém está dizendo que você não vai sofrer prejuízo. Ninguém está dizendo que você não vai ser caluniado. Ninguém está dizendo que você não vai ser preso. Ninguém está falando que você não vai sofrer processos civis. Ninguém está falando que você pode perder até seu pescoço. Mas, creio uma coisa. Pelo menos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego recebeu o socorro de Deus. Porque o Senhor já falou, quando você for preso, o Espírito Santo colocará dentro de você. Não tem mais. E não se preocupeis no que você vai dizer. Amigos, tem uma palavra de Deus que diz assim: a verdade te libertará. A verdade te libertará. Meu querido, se algum conservo, se algum de nós um dia for preso por causa da palavra, a genuína palavra de Deus, não é palavra distorcida, não é palavra para agradar alguns, não. Não é palavra para você não perder dízimo, não perder oferta, não. É palavra para você realmente falar e você falar o que tem que falar. Porque Jesus é uma espada reta. Ele não vai simplesmente, ele não vai olhar se você é rico ou se você é pobre, não. Se você tiver que falar com o pobre, se o pobre tiver que levar porrada, vai ter que levar porrada pela palavra. Se o rico também tiver que levar, ele vai ter que levar. Vai ter que levar palmada, vai ter que levar. A correção ela é geral. Porque qual é o pai que não corrige o seu filho? Então, meu querido, saiba de uma coisa. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Porque tem uma palavra de Deus que diz: a verdade te libertará. Se você tiver com a verdade, você pode ser morto, mas a verdade te liberta. Então você vai andar com a verdade. Eu gosto de uma expressão que a minha esposa sempre diz assim. Ela fala aqui muitas vezes aí na sociedade: a verdade está andando pelada e a pé. Porque se recusa a vestir a roupa da mentira. E muitas vezes a mentira está andando a cavalo e bem vestida e se achando que é verdade. Eu gosto muito dessa expressão que ela disse. Não sei se ela tirou de algum lugar, mas pelo menos ela falou isso para mim um tempo e é muito verdadeiro. Que ela fala que a verdade prefere andar a pé e pelada do que aceitar a roupa da mentira, a roupagem da mentira e o transporte da mentira. E a mentira está andando simplesmente a cavalo, bem vestida, bem ornamentada e achando que é a verdade. E a verdade nua. Nua e crua. Meu amigo, doa quem doer, a verdade é a verdade. Se essa palavra que está sendo pregada aqui te agrada, não sei, não estou para te agradar. Porque Deus proverá tudo da nossa vida, entendeu? O meu salário não é pago com dízimos ou ofertas. Eu não ganho para estar aqui pregando. O que eu ganho é a vida eterna, a esperança de salvar a alma, a esperança que Jesus Cristo vai salvar a alma, é a esperança que seus olhos sejam abertos. Eu não preciso disso aqui. Então, uma coisa que eu te digo, meu querido. Então, eu não preciso ganhar doações ou ofertas. Se eu falar simplesmente para te alisar, para te adular, eu não preciso te adular. Se eu tiver que passar fome, como eu passo fome. Se eu tiver que perder cliente por falar a verdade, eu vou falar a verdade. Mas que a verdade seja dita. A verdade é a verdade. E pela verdade eu dou minha vida. Meu amigo, Deus me chamou para ser pregador. Deus não me chamou para te alisar. Deus me chamou para pregar essa palavra. Porque se eu não pregar, o Senhor me prometeu que eu vou para o inferno se eu não pregar a palavra de Deus. O Senhor me falou que se eu não pregar a palavra, Ele vai me levar para o inferno. O meu destino neste mundo é pregar a palavra do Senhor. Então eu vou pregar. Eis-me aqui, Senhor. Estou pregando tua palavra. Doa quem doer, goste quem gostar. Mas, meu querido, eu estou aqui para servir a Deus. Eu estou aqui para servir a Deus. A minha vida ela está na mão de Deus. Que eu morra, que eu viva, a minha vida está na mão do Senhor. E eu vou pregar a verdade de Jesus Cristo. A verdade que Deus colocar aqui, eu vou falar. Doa quem doer, custe a quem custar. Porque a minha vida, a minha pátria não está aqui, minha pátria está no céu. Entendeu, meu querido? Porque eu não tenho medo do que possa fazer o homem. Diz a palavra que você não deve temer aquilo, o que faz o homem, que muitas vezes pode até tirar a tua vida e não sabe o que fazer com o corpo. Mas temei aquele que você, mesmo depois de morto, pode te lançar no inferno. Então você tem que temer é a Deus. Meu querido, aqui está um povo. Então, simplesmente, esses homens aqui, para concluir, esses homens foram exaltados. O rei fez um novo decreto, falando que não há. Por mim, pois é feito um decreto.
Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, suas casas seja feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Meu querido, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Meu querido, a verdade te libertará, te diz Deus nessa noite. A verdade vai te libertar, não importa onde você esteja, não importa o que você vai te passar. A verdade pode demorar, mas a verdade vai te libertar. Quem vai te libertar é Jesus Cristo. A verdade vai te libertar. Ande pelado, nu, mas ande com a verdade, do que você andar vestido, sendo abajulado, com um tapete na sua mão e você ir para o inferno, porque simplesmente é a verdade que tem que ser dita. Meu querido, ande com a verdade, perca seu título, perca tudo, perca sua carteirinha, perde tudo, mas uma coisa eu te falo, perca para esse mundo, porque você ganhou muito mais no céu. Porque é a verdade. Ainda que você ande pelado, que você perca cliente, que você perca tudo nessa vida. Mas entenda uma coisa, o que você perder, se você deixar, eu te dou 100 vezes mais na vida eterna. Porque disse Deus, aquilo que você, Senhor, não te largamos tudo para te servir e nós o que vamos ganhar. Eu te dou nessa terra 100 vezes mais e no céu a vida eterna. Eu te dou em alegria, eu te dou em prazer, eu te dou em vitória, eu te dou um cântico de vitória a cada passo. Porque eu quero ver quem vai morrer por Jesus Cristo. Eu quero ver. Tem muita gente aí que é pastor, que é ancião, que é cooperador, que é diácono, que é missionário, que é evangelista e que está brigando por título. Mas eu quero ver daqui para frente quem vai dar a vida por Jesus Cristo. Porque vai chegar a hora que você vai ter que decidir de que lado que você está. Você não pode ser meia colher. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que decidir de que lado que você está, de que lado que você vai brigar. Que lado que você está? Você está do lado de Jesus Cristo? Então prepara para perder até o pescoço. Você está do lado de Jesus Cristo ou você está do lado do mundo? Você tem que decidir de que lado que você está. Em cima do muro, você não vai poder ficar. Porque você ou vai seguir a lei de Deus ou você vai ficar do lado do mundo. Mas aqui esses homens foram exaltados. E o que exaltou eles foi a verdade. A verdade libertou esses homens. A verdade libertou. Porque a verdade ela pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, a vida inteira. Mas ela chega. E no dia que a justiça de Deus chega, ela chega para valer. E não tem jeito. Entendeu? Doa quem doer. Não tem lei na terra que impeça a justiça de Deus chegar. Porque o dia que a justiça de Deus chegar, doa quem doer vai ter que pagar o que Deus tem que fazer. Porque Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de tudo. Então, meu querido, não é só para a gente do ministério, não. Para você, crente, também. Você vai ter que decidir de que lado que você está. Porque a verdade aqui prevaleceu. Esses homens foram libertos. Esses homens, foi feito um outro decreto. Aquele foi rasgado e o outro decreto se veio. Você viu que um reino inteiro se prostrou diante daquelas imagens. Mas eles não. Eles não se prostraram. Eu dou minha vida por isso. Você dá a vida pelo Evangelho? Você dá a vida pelo autêntico Evangelho de Jesus Cristo? Você é capaz de dar a vida por Jesus Cristo? Você é capaz, como Estevão, de ser apedrejado, mas você manter o que você crê? Meus amigos, essa é a palavra que Deus manda para nós nessa noite. Pensa bem o que você quer. Você não vai poder ficar em cima do muro. Você vai ter que decidir de que lado que você está. E muitas vezes, você vai ficar na sua posição? Você vai manter o seu título? Você está disposto a perder tudo por Jesus Cristo? De que lado que você está? Você decide. Porque a verdade te libertará. A verdade te libertará. Entendeu? A verdade te libertará. A verdade te libertará. Meus queridos, essa é a palavra que Deus me dá nesse dia de hoje. Guarda ela no seu coração. Coloca ela, avalia essa palavra. Tudo que Deus disse aqui. E vê que rumo que você quer tomar. A salvação, ela é gratuita. Mas o preço a pagar é em santidade, é em virtude. É você a cada dia sendo testemunho da palavra de Deus. Meus caros ouvintes, sou grato a Deus por essa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra alimentou a minha alma e eu tenho certeza que vai alimentar também a vossa.
A palavra de Deus, ela é o alimento, ela é o sustento para a nossa vida. Meus queridos, que Jesus possa abençoar a tua vida. Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos induzas às tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eterno Deus, soberano Pai que está no céu, apresento nas tuas mãos, Senhor, todo o teu povo. Apresento nas tuas mãos, Senhor, todo o teu povo, toda a tua igreja, constituída na face da terra. Senhor, hoje por mérito dessa palavra, Senhor. Aqui foi colocado sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eterno Deus, foi feito eles quebraram o decreto real, quebraram uma ordenança real que se eles não cumprissem, Senhor, ele seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Eterno Deus, eles simplesmente recusaram os prazeres. Ele recusou o mandato real de se prostrar diante daquela imposição real, de se prostrar diante de uma imagem, de uma escultura que vê, mas que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não come, tem boca, mas não fala, tem ouvido, Senhor, mas não simplesmente não escuta, tem braço, mas simplesmente não tem movimentos. Deus tem perna, mas não anda. Eterno Deus, tem cabeça, mas não pensa. Deus eterno, Deus santo, era feito de ouro fundido, Senhor, um ouro, eterno Deus, simplesmente de um vil metal esculpido por um homem. Mas, Senhor, eles simplesmente acreditaram na tua palavra eterna, acreditaram no teu poder, Senhor. Eterno Deus, esses homens colocaram a tua vida em risco, Senhor, e disseram, eterno Deus, aquele rei desafiou, quem é o Deus que vai poder te livrar? Eterno Deus, todo mundo, eterno Deus, como cordeirinho, Senhor Deus, aquele reino inteiro que estava ali, daqueles convidados, satrapas, prefeitos, juízes, presidentes, eterno Deus, tudo estava ali, eterno Deus, tudo ficava ali, eterno Deus, tudo com o rabo preso, eterno Deus, como diz ali, eterno Deus, se jogaram, eterno Deus, nos pés daquela estátua, para não perder os seus privilégios, para não perder os seus títulos, para não perder sua posição, eterno Deus, mas esses homens confiaram na tua palavra, confiaram, eterno Deus, no teu poder, e tu, Senhor, deu livramento, eterno Deus, vai ao encontro de todos os missionários, de todos esses que estão no campo, eterno Deus, tantos que estão sendo perseguidos, pessoas sendo mortas, eterno Deus, por pregar a tua palavra, pessoas sendo presas, pessoas sendo condenadas à morte. Deus eterno, Deus santo, vá ao encontro de cada um, Senhor, vá ao encontro de cada um, que eterno Deus, aquele que tiver que perder a vida por causa da tua palavra, eterno Deus, a tua genuína palavra, assim como Estevão, eterno Deus, possam ver a tua glória e ver que não está morrendo, mas que está ganhando muito mais. Eterno Deus, que possa ver o teu filho assentado na glória de Deus. Eterno Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento todo o povo de Deus que está nos campos, de todas as igrejas, eterno Deus, de todas as igrejas que neste momento está lutando pelo teu genuíno evangelho, que está levando a tua palavra aos quatro cantos do mundo. Deus santo, Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, seja com os pastores, seja com os diáconos, seja com os missionários, seja com os membros, os irmãos que estão em missão da obra de Deus. Eterno Deus, seja a tua guia, o livramento. Tu deste livramento para essas pessoas, Senhor, para Sadraque, Mesaque e Abednego, porque, Senhor, eles foram fiéis à tua palavra. Eterno Deus, eles preferiram morrer do que, Senhor, simplesmente, eterno Deus, se submeter, Senhor Deus, simplesmente a esse abominável, eterno Deus, se esprostar diante de um mandato desse abusivo, de um mandato, eterno Deus real, eterno Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não temeram a sua vida, porque tu disseste, quem perder sua vida por amor de mim, ganhá-la, mas quem simplesmente, eterno Deus, tentar salvar a tua vida, perdê-la. Deus santo, Deus de misericórdia, unge nós, guarda nós para a vida eterna, Senhor, dá lá no céu a coroa da vida eterna. Pai de misericórdia, Deus santo, eu te peço, te suplico nesta noite,
te suplicamos por todos os nossos ouvintes. Deus Santo, Deus Eterno, abre os olhos daqueles que estão dormindo, Senhor, dormindo com este mundo, dormindo com as leis deste mundo, dormindo com as coisas injustas. Eterno Deus, que as pessoas saibam separar, Eterno Deus, que as pessoas possam ter consciência daquilo que é humano e daquilo que é do céu. Eterno Deus, que aquilo que é do céu e aquilo que é humano tem um divisor. Eterno Deus, dá um divisor de águas hoje para aquilo que é do céu. Aquele que é de Deus possa, Eterno Deus, dentro do possível observar as leis humanas, mas aquilo reservar, Eterno Deus, e nem que tenha que dar sua própria vida pelo aquilo que é do céu. Pai Santo, Deus de misericórdia, eis-me aqui, Senhor, Eterno Deus, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Senhor, tu me chamaste, tu me escolheste, Eterno Deus, tu disseste pela tua palavra, tu disseste, Senhor, tu me falaste, Eterno Deus, que eu deveria pegar, Eterno Deus, a tua palavra e pregar o teu evangelho. Eterno Deus, eis-me aqui, enche-me do teu Espírito Santo. Eterno Deus, dai-me cada vez mais o dom da palavra. Eterno Deus, derrama as portas, abre as comportas do céu, a porta da revelação, a porta da profecia, a porta da visão, a porta, Eterno Deus, dos teus dons, o dom da cura, o dom da visão, o dom da promessa, o dom, Eterno Deus, de ser fiel a ti até o fim, o dom da fé, o dom, Eterno Deus, da fidelidade, o dom, Senhor Deus, de crer, o dom, Eterno Deus, da misericórdia, o dom da piedade, o dom do amor, o dom da fé, o dom da esperança da vida eterna. Pai Santo, Deus de misericórdia, o dom da oração. Eterno Deus, no nome do Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, apresento nas tuas mãos essa obra, Eterno Deus, missão evangélica e apostólica no Brasil. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, de mim, usa deste vaso, Eterno Deus, unge os meus lábios pelo teu Espírito Santo, unge a minha mente, unge o meu coração. Eterno Deus, consagro a ti neste dia a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha alma, consagro a ti a minha língua, que ela, Eterno Deus, que ela possa sair palavras de vida eterna. Usa-me, Senhor, faz do meu corpo, faz da minha alma, vem morar no meu ser, Eterno Deus, faz do meu ser templo vivo do Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha fazer morada no meu coração. Fica conosco, Senhor, fica comigo, me guarda do mal e da aparência do mesmo, que eu possa ser fiel a ti, eu possa honrar a tua palavra, que eu possa levar a tua palavra aos quatro cantos do mundo, Eterno Deus, e que eu possa ver obra, que possamos ver obra, maravilhas, que eu possa ver, Eterno Deus, curas, maravilhas, Eterno Deus, que muitas pessoas venham se livrar do fogo pelo anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo usa-me cada vez mais, Eterno Deus, que muitas pessoas sejam libertas e possam se salvar naquele dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, eis aí essa obra, Eterno Deus, vem conduzir ela pelo teu Espírito Santo, prepara tudo que essa obra tem de necessidade, Eterno Deus, e graças, Senhor, nós damos a ti, eu dou a ti por tudo nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do teu amor, que é bendito e eterno. O nome de Deus seja sempre louvado.